Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada uma de nós, sejam todas bem-vindas. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador, que nos concede o privilégio de mais uma vez estarmos aqui para aprendermos, crescermos na graça e no conhecimento. Sempre estou repetindo aqui, né? Essas palavras. Nós precisamos, mais do que nunca, estarmos, né, com a nossa fé firmada, né? E hoje nós vamos dar sequência, né, no nosso estudo. Vamos ver, hoje, vamos começar, né? Porque a história dela é tão rica de tantas informações que não tem como falar tudo em um vídeo só. Então, hoje nós vamos começar falando sobre mais uma mulher extraordinária, né? Que é aquela que foi a matriarca de Israel, Sara. Vamos falar sobre Sara hoje, né? Mas como é importante nós observarmos as origens, o princípio de tudo, né? Para que nós possamos estudar tudo dentro de um contexto, levando em conta, né, a base onde foi fundamentado tudo que nós recebemos. Então, nós vimos, né, da questão da autoridade, né, os papéis, né, de homem, mulher, e nós vamos, eu creio que Deus, o Senhor vai nos conceder muita graça nesse estudo, vai nos trazer muito conhecimento, muito ensino, né, lições, que o intuito da palavra, né, é revelar, né, a Cristo, nosso Salvador, é revelar o plano de salvação, mas também é nos ensinar lições, né, preciosas. Não foi por acaso que todas essas histórias, né, ficaram registradas aqui. Todas essas histórias, né, que a palavra registra, que ficou registrado neste livro aqui, é para nos ensinar, para que nós possamos nos espelhar com tudo que ocorreu, tirar lições preciosas, valorosas para nossa vida, não cometer, né, os erros que foram cometidos pelos nossos antepassados. Então, hoje de manhã eu estava estudando, né, as cartas de Pedro, e Pedro, ele faz referência justamente a pessoa dessa matriarca que é Sara, né? E ele diz lá, né? Em 1 Pedro, no capítulo 3, ele diz que a mulher, ela tem que ser submissa ao seu esposo, assim como Sara. Então, ele traz Sara ali como exemplo, né? Como exemplo de uma mulher que toda mulher cristã deve se espelhar nela, tomar como exemplo a vida dela, né? Então, hoje nós vamos dar sequência, porque depois de Eva, nós temos na sequência, né, a mulher de Noé, mas nada é dito da mulher de Noé, né? A família de Noé, pouca coisa se é dito deles, né? E quando a Bíblia faz revelações ali sobre o pai e a desobediência do filho, né? Então, a sequência, a mulher na sequência, né, é Sara. Então, vamos entender a história dessa mulher, dessa matriarca, né? O que a história dela nos ensina e nos alerta para que nós não venhamos cometer os mesmos equívocos, né? Para que nós não venhamos, né, por excesso de ansiedade, de não esperar no tempo certo as promessas que o Pai faz para nós tomarmos atitudes precipitadas sem esperar, né? Então, vamos para a história? Vamos aqui para o capítulo 12 de Gênesis, que é onde tudo começa. Então, no capítulo 12 de Gênesis, é onde começa a jornada, né? É onde Deus, né, chama ali o primeiro patriarca.
da história, que é Abraão. Então Deus chama esse patriarca, Deus chama Abraão, e quando Deus chama Abraão, Deus já chama ele com promessa, né? Deus pede que ele saia da sua terra, de Ur dos Caldeus, né? Lá na Mesopotâmia, e fala para ele ir para uma terra que o Senhor mostraria para ele. Então, quando Abraão sai da sua parentela, sai do meio, né, que ele vivia ali, do contexto que ele vivia, de uma cidade, um povo idólatra, pagão, adorador de ídolo, né? Porque até então o mundo estava paganizado. Então, em Abraão, Deus ele vai chamar um povo, né, para levar o seu nome. Então, Deus chama Abraão, Deus faz promessa para Abraão, né, no seu chamado, e ele sai daí. Ele sai, né, da sua terra em obediência à palavra de Deus. E aqui eu só tô dando um resumo do relato da história, porque uma coisa está conectada com a outra. Então, é importante, né, nós não lemos só o versículo referente àquilo que eu vou falar, mas para a gente ter uma base e um contexto de tudo. Então, Abraão, ele ouve a voz de Deus, ele obedece a voz de Deus. Ele já é um homem casado, então ele já sai com a sua esposa, com a sua família, e ele vai, né? E ele parte, ele sai da sua terra e ele vai para um local, né? Ele atravessa a terra e vai para os carvalhais de Manre, né? E ele acampa ali naquela terra e fica lá. Aí o que acontece? Uma coisa que nós precisamos observar na palavra de Deus: os eventos, eles ocorreram, melhor dizendo, em períodos de tempo, né? Em longos períodos de tempo, porque naquela época a longevidade do povo era muito grande, eles viviam muitos anos. Então não é uma coisa assim que, por exemplo, entre a promessa que Deus fez e o cumprimento da promessa levou muito tempo. Então esse período até que entre Deus chamar ele sair de lá, ir para essa terra, ficar lá um período, depois descer para o Egito, isso tudo foi tempo, não foi acontecendo simultaneamente uma coisa atrás da outra. Então levou tempo para isso acontecer. Então Abraão vai para Siquém, né? Para os carvalhais de Manre, né? Ali que era a região que Abraão vai, era a região dos cananeus. Quem eram os cananeus? Os cananeus, né, assim como os heveus, jebuseus, fariseus, heveus, todos esses povos pagãos, eles são os descendentes malditos, amaldiçoados por Noé, né? São os 12 príncipes lá do neto de Noé, da maldição de Cã, né? Então, Canaã, né, que era o neto, filho de Cã, ele recebe maldição. Então, todos esses povos que já povoavam a terra nessa época, era justamente, né, esses povos pagãos que foram amaldiçoados, que receberam a maldição de Noé. Então, eles já habitavam lá. Então, Abraão chega na terra de Canaã, né? Ele fica por ali um tempo. Só que o que acontece? O relato diz que naquele lugar que ele estava ali, né, houve uma fome. Aí o que acontece? Quando houve esse período, né, de fome ali, Abraão, ele não consulta Deus, porque se Deus chamou ele, Deus ia dar conta de cuidar. Quando Deus chama Abraão e Deus faz com que ele faça essa peregrinação e sai, Deus vai testando a fé de Abraão também nesse percurso, né? Deus vai lapidando, Deus vai trabalhando na vida dele, assim como ele faz com cada uma de nós. Então, no período de tempo, né, que nós vamos que Deus dá para nós promessas, ao mesmo tempo ele vai trabalhando em nós, trabalhando o nosso caráter, trabalhando a nossa fidelidade, provando a nossa fé, né? E assim foi com Abraão. Então, quando Abraão se vê naquele lugar, com seca, com fome, ele não consulta Deus, né? Ele não espera em Deus, e não é Deus que manda Abraão. Se você observar bem no relato, Deus não manda Abraão ir para o Egito, né? Mas nós vamos ver a consequência, né, de tomarmos atitudes fora do ID, fora da direção, né? Então, por que aquela nuvem ficava ali, né, no deserto? Para
dar lição para eles. Aquela nuvem, quando ela levantava, né, e seguia, ele seguia, mas quando ela parava, eles paravam também. Isso é lição, que nós precisamos esperar a direção de Deus. Quando Deus fala assim, filha, vai, aí você vai. Quando Deus fica calado, você também fica caladinha, você não se move, você não vai para canto nenhum, você tem que se mover na direção do Espírito Santo do Pai. Aí o que Abraão faz, né? Abraão simplesmente, ele vai, né? Ele sai do local que ele estava, dos carvalhais de Manre, ele pega toda a sua família e ele vai para o Egito. E aí, assim, ó, o que eu queria falar para vocês, Deus não impede nada, absolutamente nada. Deus não se envolve com nada. As nossas decisões são totalmente livres, né? Às vezes Deus intervém para que nós não causasse um mal maior para nós mesmos, né? Então, algumas coisas Deus evita, né? Deus coloca um freio na gente para a gente não fazer um estrago maior. Mas Deus, ele não nos limita e ele não se envolve nas nossas decisões. Olha quantas atitudes erradas, quantas decisões erradas de reis, de profetas, de homens de Deus, de mulher de Deus que fizeram coisas erradas, e está tudo exposto. Né? Para quê? Para nós termos isso como base, como lição. Então, Abraão, por iniciativa própria, ele vai para o Egito. Porque se Deus chamou Abraão, Deus não ia deixar ele morrer de fome. Se Deus permitiu aquela seca para testar a fé dele, né? Jamais Deus ia chamar Abraão com promessa, prometendo para ele que ia dar gerações, nações, que ia abençoar as nações, que ia fazer dele, né, povos e povos e nações. Então, quando Deus chama, Deus já chama, já entregando a bênção, já entregando a promessa para ele, né? Então, Deus não ia chamar ele para deixar ele morrer depois lá em Manre. Deus chama ele e Deus testa. Aí, quando vem a primeira onda, a primeira tribulação, a primeira situação, o que Abraão faz? Ele não espera no Senhor, ele se precipita. Aí, ele vai, né, para o Egito. E nós vamos ver essa situação repetindo-se outras vezes, né? Futuramente no texto a gente vai ver que essa maldição, ela traz essa desobediência, ela traz uma maldição hereditária que lá na frente vai ser repetida, né? O pai comete o erro e o filho vai vir lá na sua geração, na próxima geração, na geração do filho, o filho vem repetindo o mesmo erro do pai. Então, olha só, eles saem de lá, eles vão para o Egito, né? Em busca de uma vida melhor, em busca de sobrevivência. Eles não esperam em Deus, eles não consultam a Deus. E eles seguem, por conta própria. E aí, olha que interessante, né? O texto, né, diz assim, ó, capítulo 12, eu vou ler aqui a partir do versículo 10, diz assim, ó. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estavam chegando no Egito, disse a Sara, sua mulher, bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Então, Abraão, ele não só não espera em Deus, não consulta Deus, mas ele age, né, por conta própria, pensando na sua sobrevivência, né? E isso é muito, muito, muito dos dias de hoje. Né? As pessoas, elas temem tanto a sua sobrevivência que, assim... Agora eu vou abrir um parêntese aqui para trazer esse texto, né, para os dias atuais de hoje, para nós mulheres. Hoje em dia, o medo de faltar, né, a provisão dentro de casa é tão grande, que chegou ao extremo dos dois, né, do esposo e da esposa ter que sair de casa para buscar o meio de sobrevivência. Abraão aqui, ele estava buscando, né, a sobrevivência da sua família. Ele foi atrás, né, ele saiu do lugar
onde Deus colocou ele sem a permissão de Deus, sem consultar a Deus, e ele vai buscar a sua sobrevivência no Egito. E o que é o Egito para nós hoje? É o mundo, né? É o mundo. Então, olha, eu moro aqui em sítio. Eu vejo assim diariamente as lições que a natureza mostra para nós. Aqui, perto do meu quarto, eu tenho uma árvore gigantesca, frondosa, onde mora um João de Barro. Ele mora numa casinha ali super bonitinha. E eu vejo quando ele vem aqui, ó, na grama, cavucar e pegar barro e levar para lá. Ele está cuidando da sua prole, ele tá cumprindo aquilo que o Criador determinou. Ele está saindo para buscar a sobrevivência da sua família. E aí eu fico sentada ali na varanda e observando, ele não se cansa de vir várias vezes aqui, pegar um bolinho de barro no bico, volta lá na casinha dele, deposita lá, depois vem. E nessa ele fica, ó, ele fica horas fazendo esse trabalho, buscando, levando, buscando e levando. E aí, qual é a lição que a natureza, né, que o Pai deixa para nós, na sua palavra e na natureza também, é que quando ele estipula, né, os padrões, as funções, né, de homem, de mulher, por que que os pássaros, né, o pai e a mãe, eles nunca saem junto para buscar a sua alimentação, o meio de sobrevivência? Porque os filhotes não podem ficar só. Se eles ficam sozinhos, eles são alvos de predador. Os predadores vão lá no ninho e devora esses filhotes. Então, o pai sempre sai e a mãe fica. Na natureza, existe sim exceção de pássaros, né, que é a mãe que sai, mas isso é exceção. Eu quero falar aqui da regra, né? Então, a mãe fica no ninho cuidando do filho, esperando, e o pai sai para buscar, né, para buscar. Então, Deus, ele nos deixa lições, né? E aí, como hoje em dia, foi no vídeo de ontem, né? Eu não quero assim, desfocar muito aqui do que eu tô falando para você, para não sair muito aqui do tema. Mas, isso é importante também dizer para você, que quando nós confiamos em Deus, se Deus nos chamou, ele é Deus capaz, grandioso e poderoso para nos sustentar. Você não crê que Deus, se você fizer a vontade de Deus e ficar no papel que o Senhor desempenhou para você, você acha que Deus não é capaz de suprir a necessidade da sua família? Eu digo isso porque qual que é a maior mentira de Satanás que ele traz, né, através do feminismo? É que você, mulher, não pode depender do seu homem, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ter a sua independência. O homem já não dá conta mais de sustentar a sua família. Então, é aquilo que eu acabei de dar o exemplo dos pássaros, né? A mãe fica ali, ela protegendo o filhote no ninho. Quando você, mulher, sai da sua casa, os seus filhos, os seus filhotes, eles ficam desprotegidos. E isso é tudo que o predador quer. Isso é tudo que Satanás quer. Porque o teu filho não é educado por você. Ele sente a sua falta. Porque os primeiros anos da vida dos filhos é os anos que eles mais precisam da mãe em casa. Então, você está correndo atrás de uma sobrevivência, quando aquele Deus que te chamou é o rei desse universo, ele é o teu pai, ele é dono do ouro, ele é dono da prata. Mas a sua cabeça já foi doutrinada a pensar que você tem que sair para ajudar o seu parceiro. Porque se você não ajudar ele, né, vocês não vão dar conta de criar família. E onde Deus está, minha irmã? Onde Deus está? Será que Deus não está vendo tudo isso? Será que Deus não sabe a sua necessidade? Por que nós não vivemos mais na palavra, não cremos mais na palavra? Por que nós não enxergamos que isso é cilada do inimigo para fazer com que os dois saiam de casa e a casa fique abandonada e os filhos fiquem totalmente à mercê do inimigo? E o pior, hoje, quando os filhos estão nos cuidados de babá, nos cuidados da escola, nos cuidados da creche, eles estão nos cuidados dos padrões deste mundo que jaz no maligno. Então, deixa eu voltar aqui para o texto, né, de Sara, para você entender a complexidade que é, para você entender as lições que a palavra nos traz, né? Abraão,
ele sai buscando a sobrevivência da sua família, mas Deus chamou ele e Deus com certeza ia operar um milagre se ele tivesse confiado, tivesse ficado lá no lugar que Deus levou ele, né? Mas o que acontece? Deus fala na sua palavra, Deus determina, Deus deixa os princípios, mas nós, né, quando nós olhamos para nós mesmos, né, nós queremos com as nossas mãos, com a nossa força, com o nosso braço conquistar, né? E nós não temos testemunho para dar, porque como é que nós vamos testemunhar desse Deus, aquele que faz e opera na nossa vida, se nós estamos sempre tentando fazer com os nossos esforços? Aí eles vão para o Egito, aí eles primeiro saem sem a direção de Deus, saem na sua própria direção. Segundo, ele já vem com a mentira, e que você sabe quem é o pai da mentira, né? Satanás. Então, Abraão, ele sabe que o costume daquele povo, né, do qual ele não deveria ter se misturado, ter se envolvido e ter ido, o costume dos povos pagãos, dos reis, quando eles viam mulheres bonitas, eles matavam o esposo para ficar com a mulher. E Sara, sendo uma mulher bonita, com certeza ia despertar esse desejo, né, no rei. Aí o que ele faz? Ele mente e ele incentiva a sua esposa a mentir. Eles já saem debaixo de maldição. E aí o que acontece? Quando Abraão mente, né, ele mente para livrar a pele dele, porque ele pensa assim, ó, se eu não mentir, há uma grande possibilidade de eu ser morto naquele lugar. E quando ele vai e mente e pede para que a sua esposa minta também, ele não está confiando, né? Primeiro que ele não confiou, que não consultou a Deus para ir para lá, né? E se ele não consultou a Deus para ir para lá, se ele já estava indo, né, motivado por ele mesmo, pelas ações dele mesmo, então ele não esperou que o Senhor fosse livrar e guardar dele. Mas como Deus é fiel, né, é aquilo que eu falei, Deus ele vai sempre consertando as burradas que a gente vai fazendo, né? Isso chama-se misericórdia. As misericórdias de Deus vão atuando e nos guardando, né, nas nossas quedas, nos nossos tropeços. Então, ele pede para que Eva minta, ele pede para que Sara minta, né? Tô no sentido da Eva. E Sara, né, ela mente, né? Então, Abraão, em momento nenhum, pensou que Sara ia ser levada para um palácio, ia ser mulher de um rei, né? Ele pensou na pele dele, ele pensou na vida dele, né? De livrar a vida dele da morte, mas não pensou na sua esposa. Ele não pensou que a mulher, ela não tinha voz e nem autoridade, né? Ela obedeceu ele e ali dentro daquele harém, daquele rei, ela ia ser mais uma das esposas deles, né? E não foi porque pela intervenção divina, porque Deus, ele cumpre a promessa dele. Deus já tinha promessa na vida de Abraão, né? Então, olha só aqui o que diz no versículo 14, né? Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que Sara era uma mulher muito bonita. E vendo os homens da corte do faraó, a elogiaram diante de faraó. E ela foi levada ao seu palácio. Ele tratou bem a Abraão por causa dela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentas, servos e servas e camelos. Então, o que aconteceu? Toda essa riqueza, toda isso aqui, ó, que o rei deu para ele, como se fosse uma espécie de dote que ele estava dando, retribuindo a Abraão pela mulher que agora seria dele. Então, Abraão, ele recebe tudo isso em troca. A sua mulher foi vendida, literalmente, foi vendida ali para aquele rei, entregue para aquele rei. E o rei, ele retribui, né? Dando a Abraão todos esses presentes, né? Então, qual a possibilidade, né? Olhem só como a serpente trabalha. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso e fiquem alerta. Sabe por quê? Olha como a serpente trabalha na mentira e no engano, né? E
a questão da alimentação, como desde o Éden, o fator alimentação, ele está explícito de uma capa a outra deste livro. Então, o que fez Abraão sair daquele local lá? A alimentação. O que fez Abraão, né, desobedecer, né? Aqui não foi uma desobediência, porque ele não foi contra, ele nem consultou a Deus, ele agiu simplesmente sem consultar. Mas o que fez Abraão sair de lá? A falta de alimentação. A gente vai ver que de todo o percurso da escritura, a gente vê que a alimentação, ela está envolvida em tudo. Então, desde o Éden, né? Desde a fruta lá até o fim. Aí, o que acontece? Sara é levada como esposa, pago-se um dote, Abraão recebe, né, muitos presentes, ovelhas, boi, muitos mesmo, que aqui inclusive fala que ele sai de lá, quando ele sai de lá, ele volta riquíssimo, com muitos rebanhos, né, mas, né, olha que bom que tem um mas, né, que bom que Deus, ele nos tira do fundo de poço que a gente se coloca, que nós mesmos nos colocamos no lamaçal, aí o Senhor, pela misericórdia dele, vai lá e tira. Aí, mas o Senhor puniu o faraó e a sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, olha a justiça de Deus aqui, e olha como essa ação dele de sair de lá, de não esperar em Deus, causou tanto estrago, não só na vida dele, na vida de Sara e na vida de todos, começando aqui, pela corte. Todos na corte, né, ficaram doentes pela consequência do pecado de Abraão. Aí, olha só. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse: o que você fez comigo? Por que não me disse que ela era tua esposa? Por que você não falou a verdade para mim, Abraão? Por que disse que ela era sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher. Tome-a e vá. A seguir, o faraó deu ordens para que providenciasse o necessário para que Abraão partisse com sua mulher e com tudo o que possuía. Então, Deus, a misericórdia de Deus, né, agiu em favor deles. Abraão sai de lá recompensado. O rei dá muitos bens, muitos presentes, inclusive para Sara, né? E só que nós vamos ver na sequência, né, dessa história que não ficou por aí. Por quê? Porque o pecado, ele tem todos os nossos atos, eles têm consequência. Se hoje eu e você nascêssemos e não transgredíssemos em nada, nós já estaríamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos mortos, espiritualmente falando. Nós já nascemos mortos, uma natureza morta, caída, né? E quando a graça nos encontra, né? Aí nós nascemos de novo, né? Nós nascemos para um novo homem, né? Nós saímos dessa morte espiritual e passamos a viver em Cristo. Então, todo pecado, ele tem uma consequência, né? Que não é apenas a morte. A morte nasceu, você já está destinado à morte. Você pode cometer quantos pecados, 5, 10, 15, não importa. A morte é uma coisa certa, né? O salário do pecado é a morte, porque nós já nascemos todos pecadores. Mas a consequência dos nossos atos, né? Isso é algo que chama-se justiça de Deus. Deus, ele é justo juiz. Ele julga cada um de nós, os nossos atos, que é o famoso plantou, colheu, né? E a cada um de nós, né? Nós colhemos na proporção daquilo, né? Que nós semeamos, né? Da consequência, né? Do pecado que nós cometemos. E olhem só. Então, queridos, vamos lá entender. Então, a consequência do pecado, né? Ela vem, né? Ela vem. Então,
depois desse episódio, né, eles saem, né, do Egito, eles voltam, né, volta agora com muitas riquezas, né, mas volta para o lugar de onde eles não deveriam ter saído, só que eles trazem com ele também, agora não só as riquezas, não só os escravos, não só aquilo que eles adquiriram lá, mas eles trazem também a consequência de um pecado, né? De um pecado que afetou eles e que afetou outros também. Então, olha só, aí depois disso, o que acontece? Olha só, saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele, né? Aí diz assim, ó, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então, nós não sabemos o período de tempo que ele ficou no Egito, né? A Bíblia não relata quanto tempo foi essa passagem de Abraão pelo Egito, mas o fato é que ele sai de lá, né? Depois de um tempo com muitas riquezas, né? Muitas riquezas de animais, prata e ouro. E aí eles saem de lá, né? Possuindo tudo isso e trazendo consigo também a consequência, né, do pecado. Depois que ele sai de lá, né, o seu sobrinho, que foi junto com ele, nós conhecemos a história, né, ele sai numa riqueza tão grande, eram tantos os seus bens que eles acabam tendo os conflitos, né, gerado ali com os pastores de Abraão junto com os pastores, né, de Ló, por conta da grande riqueza, né, que eles já possuíam. Então, quando Ló sai, né, da companhia de Abraão, Deus ele reforça, né, a promessa. Deus reforça a promessa, né, que Deus daria para ele, né, para eles, a terra, toda a terra. Então Deus, nesse período de tempo, até que o Senhor cumprisse tudo aquilo que prometeu, Deus ia, de tempos em tempos, reforçando essa promessa que ele tinha feito, né? Então, passa o período lá do episódio, né, do ocorrido lá com o seu sobrinho, e aí o que acontece, né? A gente vai aqui falar alguma coisa aqui no capítulo 15, e aí eu vou finalizar esse vídeo e a gente vai continuar depois no próximo, para não ficar muito extenso, né? Então, Deus, ele faz, né? Diz aqui no capítulo 15, né? Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Olha que Deus misericordioso e maravilhoso, né? Depois de tudo isso, Deus ele ainda continua sendo fiel às suas promessas, tudo aquilo que ele prometeu a Abraão. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão falou assim: ó Senhor, o que o Senhor vai me dar mais, né? Eu já tenho tudo, já tenho riqueza, já tenho tantas coisas, mas Abraão não tinha para quem deixar tudo isso, né? Ele não tinha um herdeiro. Então ele fala assim: o meu herdeiro, né, será o meu servo. E aí Deus, ele mais de uma vez, ele reforça, né, a sua promessa. Ele diz assim, ó: então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado de você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhes: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que podes contar. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi
creditado como justiça. Então, Abraão, ele recebe a confirmação, porque a promessa já tinha sido feita, né? Lá atrás, quando Deus já chama Abraão com essa promessa, né? E Deus já tinha deixado claro que o herdeiro dele seria alguém que viria dele mesmo, né? E não de fora. Então, o que acontece? Depois de tudo isso, depois de todo esse ocorrido, né? Deus vai lá, conversa com Abraão, sela, né? Sela tudo isso com sacrifício. Está aqui no capítulo 15, depois você confere aí na sua casa. Só vou relatar para não ficar muito extenso. E aí, olha só. No capítulo 16, diz assim, ó. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar. Desde a volta deles lá do Egito até esse ocorrido aqui, onde Sara oferece a sua escrava, passou-se 10 anos. Deus, né, fez a promessa, Deus reforçou a promessa, 10 anos se passaram. Só que nós precisamos observar duas coisas nesse texto, né? Sara, né, ela não gera. E quando ela vê que o tempo está passando, né, e que ela não consegue gerar frutos, né, o que ela faz? Ela não espera, né, aquele que fez a promessa cumprir a promessa, porque Deus, se Deus fez a promessa, Deus é capaz de cumprir aquilo que ele falou, ele mesmo diz, né, a palavra dele não volta atrás, né, quando ela é lançada, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então, o que acontece? A ansiedade de não esperar em Deus, a ansiedade de querer, né, concluir aquilo, né, porque o Deus que deu a promessa é o Deus que ia concluir, como assim ele o fez. Então, quem fez a promessa, né, foi fiel para cumprir. Só que 10 anos se passaram, e aí Sara, ela pensa assim, o Senhor falou que não vai ser o servo, mas ele falou que, né, que o filho vai ser, né, do meu esposo. Então, olha a ideia que ela tem, olha a ideia que Sara tem, né? Então, Sara, né, diz que Sara tinha uma serva egípcia. Então, vamos voltar de novo lá no Egito. O que eles trazem, né, do Egito? Eles trazem a riqueza, mas Sara também ela recebe de presente essa serva, que provavelmente essa serva foi dada a ela quando ela estava lá, né, no harém do rei. As esposas do rei, elas tinham servas, né, que serviam elas ali. Então, Sara, quando ela sai de lá, ela sai com tudo que é dela, inclusive com as escravas, né, as servas, escravas que servia ela lá. Então, Sara, né, ela não apenas quer cumprir aquilo que é da vocação de Deus cumprir, né? Ela quer resolver a sua situação, os anos estão passando, ela se vê, né, cada vez mais velhas e aos olhos dela a impossibilidade, né, de ter filho crescia cada vez mais. Então ela tem uma ideia, né, que com certeza não partiu, né, dela, né, essa ideia. Então o que ela pensou? Então o que ela fez? Ela tinha essa escrava, né, chamada Agar, e ela disse, né, a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filho, possua a minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. E aqui
a gente tem muitos agravantes nessa história. Por quê? Primeiro, Sara, ela tem essa ideia, né? Ela não pega uma das suas servas, né? Do seu povo, né? Qual é a serva que ela escolhe para gerar, né? Porque naquele tempo os filhos, né, das escravas pertenciam aos senhores, aos donos dos escravos. Quando nascia um filho, o filho não pertencia ao casal, não pertencia à mulher, pertencia ao dono, né? Então, esse filho não pertenceria a ela, e sim, no caso, a escrava pertenceria a Sara. Só que essa escrava, primeiro, não era serva de Deus, não nasceu no povo de Israel, não tinha, né, o sangue de Israel, não tinha o DNA de Israel. Então, o que Sara fez? Sara fez uma junção, uma mistura, né, de um povo pagão, né, de uma mulher pagã, para gerar um filho que supostamente, né, iria herdar o governo de Israel, o domínio de Israel, porque é nesse filho que futuramente iria ser chamado as 12 tribos, né, na descendência, na genealogia desse filho. Então, com certeza, né, ela pega, ela comete um erro, uma sucessão, um erro atrás de outro, né, na intenção, né, de fazer a coisa boa. E aqui fica lições para nós. Às vezes, aquilo que a gente quer, né, é o correto, mas qual é o caminho que nós vamos usar para chegar até lá? Quais são os meios que nós vamos, né, utilizar para chegar no fim, né? E foi esse o erro, primeiro, que ela errou. Ela pecou e fez o seu marido pecar. Em que sentido? No sentido que ela oferece, né, a serva para o seu esposo. A ideia não partiu do esposo de Abraão. A ideia partiu dela, e ela, a partir dessa escolha, ela vai pagar um preço muito alto por causa disso, né, que a gente vai ver no decorrer da história. Então, o que ela faz? Primeiro, né, ela escolhe uma escrava pagã, né, para gerar, assim, o filho, né? Ela escolhe uma escrava pagã para gerar o filho. E ela entrega essa escrava para o seu esposo. E o esposo, por sua vez, ouve a mulher. Aí eu quero que você volte lá no relato, né, do estudo de ontem, que é de Gênesis. Adão ouviu a sua esposa Eva e caiu no pecado e trouxe desgraça para a humanidade inteira. Da mesma forma, Abraão ouve Sara, deita com essa escrava e traz consequências desastrosas. Então, vocês percebam que quando Deus, né, ele dá lá no Éden, né, ele dá a consequência do pecado de Eva. Quando Deus dá aquela sentença, quando Deus coloca Eva sobre, né, o governo de Adão, Deus sabe o que faz. Aí o que acontece? Isso aqui é um exemplo de que ele obedece, né, a sua esposa e se dá mal todo mundo depois. Aí o que acontece? O que acontece? Sara, né, pega essa escrava, né, dá para o seu esposo para gerar o filho. Então, então essa promessa, né, que Deus fez, né, eles não esperaram Deus cumprir. Os dois, ambos. Ela que teve a ideia, ofereceu a serva, e ele que ouviu a sua esposa, né, e foi lá e também, né, não confiando, né, no tempo de Deus, os dois metem o pé pelas mãos
e acontece aquilo que a gente já sabe na história que vai acontecer. Então, eu vou pausar esse vídeo aqui, vou finalizar esse vídeo aqui por hoje. E nós vamos continuar essa história no vídeo de amanhã, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, na Shalom. Que o Senhor Deus, o Eterno, abençoe cada um de vocês. E nos vemos aqui, ó, no mesmo canal, tá? Para nós continuarmos estudando sobre essa história, tá bom?